Sim, a pergunta é exatamente esta. Nós vemos hoje tanta proliferação de um evangelho herege, e a questão é exatamente esta: como combater as heresias na pregação do evangelho hoje? E, por duas maneiras, nós precisamos efetivamente viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Porque há uma grande crise e uma dicotomia na vida de muitos crentes entre o Evangelho que só vem na mente e o Evangelho na prática. Então, para ele, o Evangelho é ir à igreja, é cantar, é ouvir uma mensagem, mas de segunda a sexta-feira ele não reflete isso na sua íntegra, a vida acadêmica, a vida social, política, familiar. Vive o Evangelho. O que é viver o Evangelho? É que tudo que eu devo fazer deve refletir o critério de analisar com o Evangelho. Eu estou a estudar. Quais são os aspectos na minha vida acadêmica que me possa compreender do Evangelho? Ok? Eu sou um profissional. Como eu vivo a pureza do Evangelho na minha profissão? Como eu vivo exatamente a pureza do Evangelho no meus negócios? Ok? No meu dia a dia. Isso é a realidade que a igreja viveu no século I. É por isso que eles foram muito impactantes. De tal maneira que o Império Romano ficou embriagado com o Evangelho. E muitos crentes, mesmo depois sendo perseguidos, eles não abandonaram. Eu tenho tido questionamento se vir a perseguição no nosso contexto. Até que ponto, se vier a perseguição, muitos crentes estão preparados. Ok? Porque é uma dicotomia. Parece que o Evangelho é cantar por lá e ouvir uma palavra no domingo. Mas vive o Evangelho. Dois, sim, anuncia o Evangelho. Agora, pronto, anunciar o Evangelho eu preciso, de facto, conhecer. E é que nós não nos esmeramos no conhecimento do Evangelho. Nos tornamos simplesmente crentes limitados em memorização do texto. E assim achamos que é Evangelho. Precisamos, sim, ensinar o Evangelho. E aí, desta maneira, precisamos trazer o que nós chamamos de discipulado. Fazer discípulo é ensinar as pessoas o que é Evangelho de uma maneira pedagógica em que ele possa interagir e entender. Ok? E o que eu noto hoje, nós temos mais pregação nos púlpitos do que ensinamento na igreja. Ou melhor, esse processo metodológico, pedagógico, onde o discípulo passará e, de facto, questionar. É que às vezes na pregação nós não temos feedback. Mas não era esta a abordagem, meus amados irmãos, que hoje nós temos do estilo de igreja, se já quero provocar. Hoje nós temos um estilo de igreja, na verdade, que não era efetivamente assim, que é o sentido de vamos à igreja e teremos uma pregação em que a pessoa vai falar e sem nenhum feedback, ok? E é isso que nós chamamos de pregação. Mas o proclamar, o orar, essa é uma vertente evangelizadora, ok? Mas na igreja, a igreja precisa sentar, reunir e aprender, ok? O aprendizado não pode ter esse sistema que nós temos, do púlpito lá e o arauto como proclamar o evangelho na rua. Mas esse é o contexto nosso, essa é a nossa realidade. Por isso torna também cada vez mais os crentes que serem simplesmente edificados pela pregação, mas aprender o que é evangelho, as escrituras, eles têm muita dificuldade. Assim vai ser difícil combater heresias. Vai ser difícil combater heresias. E se nós não somos ferramentados, equipados dentro, se não tivermos uma metodologia onde equipamos os discípulos, de maneira que quando saem, eles anunciam, não só vivem, mas anunciam o evangelho eficaz, nós dificilmente combateremos exatamente a proliferação das heresias que hoje surgem no nosso contexto. Então, aprenda o Evangelho de uma maneira pedagógica e didática em que alguém possa ensiná-lo. A título de exemplo, não é nada tem a ver com o movimento de Testemunha de Jeová. Pergunte sobre o movimento de Testemunha de Jeová, o que eles fazem lá no Salão do Reino. Ok? Sabe por quê? Porque que eles crescem bastante? É que quando eles saem à rua para proclamar, eles batem a porta, aquilo que eles foram instruídos, treinados, lá. E nosso Evangelho, do nosso domingo é que 2 horas, 30 minutos de louvor e cântico, e depois 30 minutos de palavra. E aí fomos. A pergunta é, equipou o crente para proclamar o Evangelho do dia a dia? Ele sabe da justificação da fé? Ele sabe o que é fé? Ele sabe o que é justiça, que se revela no Evangelho?
Então, nós precisamos, de facto, ter uma sistematização de ensino e das escrituras para o processo de discipular. Precisamos discipular mais, de facto. Com certeza, com certeza. Exatamente isso, meu querido. O Evangelho precisa ser vivido. Viver, aprender o Evangelho de maneira didática e pedagógica. O Evangelho não é só cantar, pular, mas é viver, conforme disse aqui o reverendo. Nós estamos na reta final mesmo do Descomplicando o Evangelho, e o reverendo Evaristo está aqui conosco hoje a descomplicar realmente o Evangelho. E dê o seu amém, dê o seu like, diga alguma coisa, sugira o tema que você quer ouvir aqui nesse programa. Se você quer ouvir mais de algum tema, fale conosco, deixa escrito e nós vamos trabalhar aqui para te ajudar. Reverendo, que conselho o reverendo deixa para os pregadores do Evangelho hoje e para todo aquele que ouve o Evangelho? Que conselho deixa para a edificação dessas pessoas e mudança, talvez, de comportamento? Há muita gente, desculpa, reverendo, há muita gente que só ouve o Evangelho, a quem ouve não investiga, não estuda e nem pratica, não é? E também há quem só prega, mas muitas das vezes sem aprofundar, sem buscar mais conhecimentos para ter bases sólidas e estar seguro naquilo que ensina. Esse é um exemplo. Eu ouvi um pregador falar assim: eu não prego o pecado, eu prego o amor de Deus. Evangelho é isso, Evangelho é o amor de Deus. Ele tirou onde isso? Tirou onde isso? Então, esta heresia, esta dicotomia que existe. Mas é um pregador evangélico. O que acontece? É falta de um ensinamento das Escrituras que revela a centralidade do Evangelho nos atributos de Deus. Deus não desassocia o seu amor, sua justiça, sua ira e sua misericórdia dentro do Evangelho. Ele não desassocia. Então não existe o Evangelho do amor. Sem o pecado. Sem o pecado. Sem pregar o pecado. Só prega o amor e não toca na ferida, não toca no pecado. Não existe. Então é isso que a gente vai ter. Para esse tipo de pregador, nós precisamos, de facto, eu aconselho, e meu amado irmão, é verdade, nós temos influências. Esse pregador é resultado de um aprendizado, de uma influência de alguém. Olha, procura uma igreja séria que estuda as Escrituras, que estuda o Evangelho de uma maneira onde a Bíblia fala mais alto do que qualquer outra coisa, onde estuda-se de maneira sistemática, ok? E eu te aconselho os pregadores que investam mais, na verdade, no conhecimento das Escrituras. Hoje nós vivemos num mundo de muita literatura, e literaturas que possam ferramentar os nossos conhecimentos, ok? Neste quesito eu digo, toda a linha teológica reflete o Evangelho de maneira em que foi revelado no contexto das próprias Escrituras. O que é que eu digo? Hoje nós vivemos em ideologias. Existem certas ideologias teológicas que não nos ajudam, né? Então, eu aconselho ter ferramenta além da Bíblia. Não é que a Bíblia não será centro de tudo, mas a teologia, os estudiosos, eles têm ferramentas viáveis para podermos estudar as Escrituras de uma maneira contextualizada. Por exemplo, a Bíblia não é sistematizada. Eu quero falar de pecado. Como é que você vai estudar o pecado na Bíblia? Você vai pegar texto aqui, acolá, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas hoje já há a chamada doutrina do pecado, que vai fazer uma sistematização do ensino sobre o pecado. Eu quero entender mesmo sobre o Evangelho. Hoje já há estudos sistematizados sobre o Evangelho, Antigo e Novo Testamento. Então, o cristão precisa, de facto, o pregador precisa investir um pouco em literatura, ler, ouve mais de um pregador para você poder comparar. Lê mais de uma ideologia, ok? Exatamente, para tu comparares e ver até que ponto esta abordagem me ajuda a entender cada vez mais as Escrituras.
ruptura, ok? Então, continua a temer profundamente a Deus, orando profundamente a Deus, tendo santidade, andando na santidade e esmerar-se em estudos. Os grandes pregadores às vezes não são resultados deste zelo e investimento que eles deram para os estudos das Escrituras. Um exemplo é um chamado Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores. Ele viveu um mundo de investimento sobre os livros, livro por livros, e ele se tornou um grande pregador do Evangelho, né, que impactou o mundo naquele contexto da Inglaterra. Mas é assim, okay, que eu acho que recomendo aos pregadores, que eu falo pregadores genuinamente que vivem no mundo evangélico, mas até certo ponto têm ainda uma dificuldade de abordar o Evangelho conforme a simplicidade do Evangelho. Okay? Esse para mim sim. Agora, para aqueles que estão conscientes que eles estão a usar o Evangelho distorcendo para fins pessoais mesmo, para fins pessoais, você precisa se arrepender e retornar a Cristo, porque na verdade o Evangelho não é para lucrar, o Evangelho não é para fins próprios, o Evangelho é para expor Cristo, para livrar o homem do grande problema que é o pecado. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado. É isso aí, procura uma igreja séria que pregue o Evangelho. Procura uma igreja séria que pregue o Evangelho. Eu aprendi muito hoje, eu creio que você que está aí deste lado também está aprendendo. Eu creio que a explanação do reverendo aqui está abrindo a sua mente para outros horizontes e aprender mais acerca do Evangelho. Conforme eu já disse, clique aí no sininho, dê o seu sinal, e se você quer que nós podemos falar de um tema aqui, se você quer sugerir um tema para que seja falado aqui no Descomplicando o Evangelho, escreve aí, fale conosco, digite aí na tua rede social, aí no nosso canal, Descomplicando o Evangelho, e nós estamos aqui para servir, para te ajudar a crescer no Evangelho, crescer na palavra, crescer na fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. Deus te abençoe.